E glória a Deus por mais um dia. Gente, setembro chegou. E depois de uma semana de chuva, olha que presente lindo hoje, no dia 1º de setembro, né? Desculpa aí, né? Mas abençoados também são aqueles que nasceram no mês de setembro, né? Aleluia. Senhor, que dia lindo, né? Não que os outros não tenham sido, foram gostosos também. Até eu estava cumprimentando uma amiga minha, porque assim, um sábado quentinho nesse dia frio. Um abraço quentinho do Espírito Santo. E ela, Aninha, só você inventa essas coisas. Não, é ele mesmo que libera isso nas nossas vidas. Quando eu acordo, meu Deus, que frio gostoso. Porque todo dia eu estava tremendo mesmo, batendo assim o queixinho. Aí eu disse, meu Deus, que frio. Ele fez assim, eu te abraço, porque eu abraço quentinho. Jesus, aí eu peguei a fala dele, porque nada vem de mim, né? Tudo vem dele, nada vem de nós, tudo vem dele e volta para ele, não é assim? Então nesta manhã vamos receber a boa palavra do Senhor, né? Continuar louvando agora através da palavra, recebendo essa boa semente na terra fértil dos nossos corações, amém? Amém. Você pode levantar sua Bíblia, eu vou chamar o evangelista Edmundo, mas antes eu quero fazer menção, como o nosso bispo nos ensina, da palavra viva e eficaz, amém? Diga, eu sou, porque a Bíblia diz que eu sou, eu tenho, porque a Bíblia diz que eu tenho, eu posso fazer, porque a Bíblia diz que eu posso fazer, que esta palavra esteja sempre bem perto de mim, na minha boca, no meu coração, para eu praticá-la, em nome do Senhor Jesus, amém. Evangelista Edmundo, tome o seu lugar de boca de Deus na terra, na manhã desse dia. Em tuas mãos, Senhor, eu me entrego agora. Fala comigo nessa hora em que o meu coração deseja ouvir a sua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora. Aleluia, nós te louvamos mais uma vez essa manhã, meu Pai, porque é bom permanecer na Tua presença. Te pedimos que nós possamos estar durante esse dia na Tua presença, buscar, Deus, não queremos sair dela, meu Pai. Por isso nós consagramos mais uma vez todas as horas desse dia ao Senhor. Obrigado por nós já despertamos às 3 da manhã, já oramos, já consagramos as nossas vidas ao Senhor, já oramos por a Tua igreja, já oramos pelos enfermos, já oramos por tantas coisas, mas vezes está aqui mais uma vez essa manhã para te pedir, ó Pai, que o Senhor nos dê, ó Deus, a porção da Tua palavra que está preparada no Teu coração para nossas vidas nesse dia, meu Pai. Eis-me aqui, tão somente como Teu instrumento na Tua presença, pedindo para que o Senhor me ajude, me oriente e libere aquilo que está no Teu coração para a minha vida, para a vida da Tua igreja,
nesse dia, que possamos aprender juntos, ó Deus, que possamos estar como uma terra fértil, onde a semente ela cai, ela produz o bom fruto, ó Deus, e multiplica, ó Deus, a 30, a 60, a 100 por 1, e esses frutos, ó Deus, eles cresçam, virem novas sementes, e possam ser plantadas novamente, possam dar novos frutos, e assim é a multiplicação da tua palavra aqui na terra, no nome de Jesus. Eles então somente como teus instrumentos na tua presença nessa manhã. Te damos a honra, a glória, o louvor em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Shalom, igreja. Shalom. Glória a Deus. Obrigado, irmão Levita, Adriana. Pode sentar, vocês podem tomar os seus assentos nessa manhã. Nós vamos rapidamente meditar na palavra do Senhor, um texto bem conhecido da igreja, que está lá em Jeremias, capítulo 33, assentado como você está, pode reverente a palavra do Senhor. Vamos ler esse texto nessa manhã. Coloque o seu celular no silencioso, observe aí se ele já está no modo para vibrar, está no silencioso para que não toque aí ao longo do culto, que não tire a atenção do seu irmão, que você possa estar aí focado na palavra do Senhor. Com Jeremias 33, a partir do versículo, é alternada a leitura, nós vamos ler os versículos 2, 3, 6, 8 e 11. Todos encontraram? Jeremias 33, eu espero. Glória a Deus. E agora, amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim, Jeremias 33, 2. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou. O seu nome é Senhor. 3. Clama a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você ainda não conhece. 6. Todavia trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. 8. Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebelião e de transgressão contra mim. 9. Então Jerusalém será para mim um nome de alegria, de louvor e de glória diante de todas as nações da terra que ouvirem acerca de todo o bem que faço a eles. Eles temerão e tremerão diante da paz e de todo o bem que eu lhe concedo. 10. Assim diz o Senhor: vocês dizem que este lugar está devastado e ficará sem homens e sem animais. Contudo, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas, desabitadas, sem homens e sem animais, mais uma vez se ouvirão. 11. Se ouvirão as vozes de júbilo e de alegria do noivo e da noiva, e as vozes daqueles que trazem ofertas de ação de graças para o templo do Senhor, dizendo: deem graças ao Senhor dos exércitos, pois Ele é bom, o seu amor Ele é leal e dura para sempre, porque eu trarei restauração a esta terra, como antigamente declara o Senhor. Aleluia! Você pode glorificar o Senhor também por essa palavra? Dizendo aleluia, glória a Deus. Vamos bater palma mesmo, para glorificar o Senhor.
toda vez que você sentir essa vibração do seu espírito, de glorificar ao Senhor, de exaltar ao Senhor, de bater palmas para o Senhor, faça isso. Glorifique ao Senhor. Não espere só o irmão do seu lado bater palma junto com você, não, porque o seu louvor está sendo ministrado, entregando para Ele o seu culto racional. Então, toda vez que você estiver ouvindo a palavra do Senhor, estiver no louvor, estiver na oração inicial, estiver recebendo a palavra, o Senhor mover o seu coração para você glorificar, você exalta o Senhor, vai vibrando na mesma intenção da palavra de Deus, e isso vai enchendo o seu coração de alegria, o seu espírito de alegria, e você vai na mesma intenção do Espírito, que é encher a casa do Senhor, da presença dele de glória. Amém? Glória a Deus. Queridos, essa manhã nós vamos falar um pouco sobre o clamor que está aí no livro de Jeremias, e esse é um texto muito conhecido, principalmente o versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei grandes coisas firmes e ocultas ou insondáveis ou grandiosas que vocês não conhecem. A gente replica muito esse versículo, e a gente, às vezes, e quase sempre, a gente fala numa intuição, numa situação boa. Clama a mim e responder-te-ei grandes coisas e firmes, porque nós achamos sempre que tudo aquilo que o Senhor vai revelar ao nosso respeito, aquilo que é grandioso, aquilo que é firme, aquilo que é oculto, aquilo que é insondável, é bom aos nossos olhos. Mas nem sempre é bom aos nossos olhos aquilo que está em oculto, aquilo que é grandioso, aquilo que nós não conhecemos, mas que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. E se você for ler todo o capítulo de Jeremias 29, aquilo que aconteceu antes de Jeremias, no versículo 1, ele está preso, e aí vem essa palavra de uma situação e outras situações que acontecem depois do versículo 3. Então a intenção nem sempre é aquilo que nós ouvimos na palavra na semana passada, com o Breno Janine, né? Você entendeu errado. Então a intenção de Deus também é revelar coisas boas e alegres e firmes e maravilhosas para as nossas vidas. É verdade, sim, com certeza. Mas o que será que é e que está dentro de nós, que é também grandioso, que é firme, que é insondável, que o Senhor ainda não revelou ao nosso respeito? Em Jeremias, nos versículos seguintes, ele vai justamente trazer um pouco da situação de Jerusalém, de Judá, de uma situação de devastação, de pecado, de transgressão, de rebelião, mas que existia ali um intuito, uma intenção de clamor, de clamar ao Senhor. O que o dicionário vai nos dizer sobre o que é clamar? Diz que é um transitivo direto pela língua portuguesa, é o ato de suplicar, pedir instantaneamente, rogar, implorar, exorar, pedir por misericórdia. Transitivo direto e intransitivo, quer dizer também uma linguagem, digamos, mais atual, dizer em alta voz, gritar, bradar, exclamar. São algumas expressões que a gente vê no dicionário, por isso que a gente fala, quando nós vamos fazer um momento de clamor, nós ensinamos, nós aprendemos, na verdade, eclesiasticamente, pelas nossas lideranças, que nós devemos clamar todos juntos. Vamos fazer um momento do clamor? Vamos. Então nós já sabemos que todo mundo junto, orando na mesma intenção, no mesmo propósito, por aquela situação, por aquela questão. Mas e aí, o versículo 3, eu escrevi algo. Fantasiamos muitas vezes esse versículo 3. Achamos que receberemos tudo de bom, que é o clamar, que é pedir ao Senhor. Quando você clama, o Senhor revela coisas grandes
e firmes que nem sabemos, isso é verdade, ou fingimos que não sabemos aquilo que o Senhor já tem nos acrescentado e já tem nos revelado. Eu quero que você volte só um pouquinho aí em Jeremias 29, passa aí umas folhinhas para trás, no versículo 11, que é um outro versículo, também muito popular, que nós declaramos, que é o versículo 11, que diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, declara ao Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Quem tem aí a versão antiga? Quando a minha responder, como é? Quem tem uma versão mais antiga aí? Eu estou na NVI. Do 11 ou do 11? Eu é que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Isso, é essa versão que eu queria. Que é a versão mais conhecida de milhares de anos atrás, que a gente replica também esse versículo. Pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Os pensamentos são do Senhor, os pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles precisam estar alinhados de tal forma com o Senhor. Nós precisamos estar nessa mesma intenção com o Senhor, com o nosso coração, que à medida que nós oremos a Ele e coloquemos para Ele as nossas situações, as nossas petições, e pedimos, Senhor, que se cumpra tão somente a Tua vontade na minha vida, para que Ele cumpra de fato os desígnios dEle, aquilo que Ele projetou, o plano dEle para as nossas vidas, que é bom, que é perfeito, que é agradável, para nos dar o fim ao qual nós desejamos. Mas será que o fim que nós desejamos é exatamente os planos perfeitos e os pensamentos de paz que o Senhor tem ao nosso respeito? Nós precisamos pensar e alinhar e ter essa linha de pensamento com o Senhor e entender de que nem sempre aquilo que nós colocamos diante do Senhor, que não foi exatamente da forma que a gente pediu a Ele, aos nossos olhos eram bons, era perfeito, mas aos olhos do Senhor não era o plano que Ele tinha para a minha vida e para a sua vida. Aos nossos olhos até era um pensamento de paz, não era algo ruim, não era um pensamento mau, não era um fim que a gente não queria para determinada situação, mas não era exatamente aquilo que o Senhor estava pensando ao nosso respeito. Porque os planos do Senhor são diferentes do que os nossos planos. São pensamentos e planos de paz para nos dar o fim que nós desejamos. Nós desejamos, mas os planos e os pensamentos do Senhor ao nosso respeito, eles são superiores, acima do que nós gostaríamos que fosse de fato. Se fosse assim, a gente não precisava orar, a gente só informava para o Senhor o que a gente queria, e Ele, com a varinha de condão, realizava e concedia no nosso tempo, na nossa hora, do nosso jeito, do nosso roteiro, do nosso conceito. E muitas vezes nós ficamos até frustrados, porque nós oramos e clamamos tanto por uma situação e de repente não acontece exatamente da forma que nós colocamos. Então a nossa oração ao Senhor é: Senhor, eu estou clamando a Ti, estou pedindo, estou declarando a Tua palavra, os Teus planos, Pai. Esse é o meu projeto, esse é o meu desejo, mas eu coloco nas Tuas mãos. Eu sei que os Teus pensamentos são de paz para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para essa situação, mas que o fim que eu desejo é esse,
mas que você cumpra a tua vontade sobre essa situação na minha vida, em nome de Jesus. E assim nós vamos aprender, nos alinhando com a palavra do Senhor, e nós vamos aprendendo a ter essa vida de oração na presença dele. Porque a situação que Jeremias estava não era uma situação festiva. Quando a mim resplandeceram outras grandes e firmes e ocultas que não sabem, isso aqui, não foi apenas uma vibração positiva, não foi algo legal, eles estão presos. E aos versículos seguintes que nós vamos ver, voltando agora, aí você pula de volta para o 33, e a gente vai para o versículo 8. São coisas que nós precisamos apresentar ao Senhor, de que nós precisamos estar alinhados com Ele dia a dia, para que Ele venha cumprir esse plano perfeito, essa sintonia perfeita da nossa vida, da nossa oração, do nosso pensamento, do pensamento dele, da nossa vontade, da vontade dele, do fim que nós desejamos e do fim que ele deseja para as nossas vidas. Que a palavra também nos diz que nós não sabemos pedir como nós deveríamos pedir de fato. Pedir e não recebeis, por quê? Pedis mal, nós pedimos mal para o nosso próprio deleite. É fácil pedir para o nosso próprio deleite. É óbvio, Deus nos fez inteligentes, seres racionais e inteligentes. Então, claro que a nossa oração, diante de qualquer circunstância, é orar por um fim perfeito. Mas nem sempre o fim que o Senhor quer vai ser tão perfeito aos nossos olhos. E aí tem situações que a gente vai entender só depois de que aquela foi a boa e perfeita e agradável vontade para aqueles que amam ao Senhor. Então nós precisamos ter esse pensamento de como nós estamos orando. E aí o 8 vai nos dizer: o Senhor nos cura, o Senhor nos cura do pecado, da rebelião e da transgressão. Espera que eu não botei o versículo 8 aqui. Pronto. Diz o 8: eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim, e perdoarei todos os seus pecados de rebelião e de transgressão contra mim. Quem sabe o que é rebelião? Diz aí que vem na tua cabeça quando fala: o que é rebelião? Quando eu vou de encontro a uma autoridade. Sim. Ponto. Quem mais? Rebelião. Aí você olha, aconteceu uma rebelião. Quando eu incito ou fomento, não quero dizer uma coisa, quando eu fomento esse mesmo sentimento em outras pessoas, Sim, quem mais? Alguém mais vai lá no fundão? Porque não é tão fundão assim, está todo mundo pertinho hoje. Verdade. Olha aí. Glória a Deus, unidade. Vamos lá, o dicionário diz o que é rebelião: resistência, geralmente violenta, contra os agentes de autoridade ou contra a ordem de coisas estabelecidas, insurreição, levantamento, revolta, ato de se opor ou de resistir a algo, desobediência, insubordinação, insubmissão, acatamento ou não cumprimento à obediência, meu Deus, insubmissão e insujeição, conjunto aí, o dicionário da Epona no final, conjunto de rebeldes, jogando todo no saco, aí ele finaliza dizendo conjunto de rebeldes. E aí, o 8, vamos voltar para o 8. Cadê você, 8?
os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim, e perdoarei todos os seus pecados de quê? Então no 8 aí, quem está comigo no 8? Rebelião e de transgressão contra quem? Contra Deus. Aí o bicho pegou feio. Então quando a gente pensa no 3, sobre essa questão de clamar, clame a mim, e eu responderei a vocês coisas grandiosas e insondáveis que vocês não conhecem. E quando a gente vai lendo outras coisas, vai se aprofundando no texto, o 8 vai nos dizer que nós precisamos ser, aquele povo daquela época precisava ser purificado do pecado que cometeram contra Deus. E o Senhor, misericordioso, por conta desse clamor, de coisas grandiosas e firmes e ocultas e insondáveis, perdoaria todos os pecados de rebelião e de transgressão. E nós vimos aí um conceito secular sobre o que é rebelião. Então, se nós estamos pedindo ao Senhor, clamando, gritando em alta voz, já temos um conceito do que é clamar, gritar, bradar, pular, falar alto em alta voz. E à medida que nós entramos nessa sintonia com o Senhor de clamor e pedimos para que Ele comece a revelar essas coisas grandiosas nas nossas vidas, o Senhor revelou para aquele povo, para Jerusalém, o pecado da rebelião e da transgressão. E se houvesse aquele clamor, e se houvesse aquele coração quebrantado e contrito por aquele povo, através daquele povo, o Senhor perdoaria todo o pecado de rebelião e todo o pecado de transgressão. Então a gente volta para nós, nos dias atuais, para as nossas vidas. E aí você pensa automaticamente em rebelião. Rebelião na igreja, rebelião no líder contra líder, rebelião de não sei o que contra o pastor, contra a pastora. Não! Você e eu temos que pensar na minha rebelião e na sua rebelião contra o Senhor, de não cumprir os propósitos dele, os desígnios dele, a vontade dele. Porque essa palavra rebelião ficou muito deturpada no seio evangélico, de se achar que é somente contra uma outra pessoa, contra uma autoridade. E aqui foi transgressão e rebeldia contra o próprio Deus. Então, ao invés de nós pensarmos nesse clamor que nós estamos fazendo, pedindo ao Senhor grandes coisas e firmes que nós não sabemos, às vezes nós não temos uma noção de que dentro de nós existe uma coisa grandiosa e oculta que a gente não sabe, que precisa ser revelada pelo Espírito, que é a nossa rebeldia contra o Senhor, contra a sua palavra, contra a vontade dele para as nossas vidas. Então a rebelião que nós precisamos curar dentro de nós, e que se nós confessarmos ao Senhor, Ele vai nos perdoar, não é somente a contra o irmão, se rebelou contra o outro, mas é contra o próprio Deus. Quando nós não obedecemos a sua vontade, e não fazemos e não nos portamos como filhos de Deus. E cada um sabe onde tem a sua própria rebelião contra o próprio Senhor. E se você e eu, se nós não conhecemos, se nós desconhecemos esse lado cinzento das nossas almas, da nossa mente, do nosso coração, nós podemos nessa manhã começar a clamar ao Senhor, clamar ao Senhor, clamar ao Senhor, para que Ele nos responda e nos mostre essas coisas grandiosas e firmes que estão estabelecidas dentro de cada um de nós, que precisam ser reveladas, para que Ele possa, através do som que sai da nossa boca, através do clamor, Ele possa ouvir e Ele possa
rebeldia e a transgressão. Daqui a pouco a gente vai ver o conceito de transgressão. E é o meu clamor, é o seu clamor, de se voltar para o Senhor e entender de que existem estruturas, coisas dentro de nós, ocultas, que nós nem poderíamos imaginar. Será, Senhor, que eu estou me rebelando contra ti em alguma coisa? Se nós perguntássemos isso ao Senhor, se nós estivermos nessa sintonia de clamor em nós e gritarmos para Ele: Senhor, me mostra. Clamar, clama a mim e responder-te-ei. Ele não vai ficar em silêncio. O Senhor não vai nos deixar desapercebidos, caindo num precipício de pecado, de rebelião e de transgressão. A palavra dele é eficaz. Ele diz: clama a mim e responder-te-ei. Ele vai nos responder. E o povo estava vivendo essa situação de rebelião e de transgressão. E houve, da parte de Deus, quando o povo confessou o pecado, houve o perdão do Senhor sobre a vida deles. Então é tempo de hoje, Edmundo Júnior, confessar os meus pecados ao Senhor. De você que está em casa, confessar os seus pecados ao Senhor e clamar ao Senhor insistentemente. Como o conceito do dicionário diz, que clamar é gritar insistentemente, até que o Senhor nos responda se há algo em nós que precisa ser retirado. E claro que eu sabe que tem, né? Claro, eu sei que eu tenho. Imagine nós, imagine eles, imagine vós, imagine. E aí ela vai a conjugação do verbo. Todos nós precisamos a cada dia tirar de nós o pecado de rebelião, de se voltar contra a vontade do Senhor, de ser violento contra ao Senhor. E uma vez que, se nós estamos nos rebelando contra Deus, como o povo que estava aqui transgrediam contra o Senhor, a palavra é clara, está desenhada aí dizendo para a gente. Imagine o que esse povo estava fazendo agora com as autoridades, com as pessoas que estavam acima deles, contra os seus irmãos, contra os seus parentes, contra os seus amigos. Se eles se rebelavam e transgrediam contra o Senhor, que eles não estavam vendo, imagine com aqueles que eles estavam vendo. O que esse povo não seria capaz de fazer, de pensar, de maquinar nessas coisas grandiosas e ocultas, que somente eles, cada um em seu coração e na sua mente sabia, e Deus que sonda o pensamento de cada um. E aí a gente vem e abre o leque para o conjunto. Sai do individual para o coletivo. À medida que você clama ao Senhor por você e esquece do outro, você está curando o próprio povo. Porque quando nós pensamos, estamos no individual, todo mundo na mesma sintonia de pensamento, clamando por si, coletivamente numa igreja, numa comunidade, olhando para o seu próprio umbigo, olhando para o seu próprio pecado e não olhando para o pecado do outro, nós estamos curando o nosso corpo. Automaticamente nós estamos curando o corpo da igreja, que é o corpo de Cristo, onde Jesus ele é o cabeça. Então, à medida que você pensa no individual, por você, clamando por você, automaticamente o Senhor vem para o coletivo e cura toda a igreja, cura todas as pessoas, sara todas as feridas, todas as enfermidades, porque você e eu
coisas vão começar a vibrar nesse sentido com o Senhor, de tal forma que Ele vai curar o povo. O Senhor curou, Ele diz aqui que Ele curou o povo da transgressão e do pecado. Aleluia. O que é transgressão? Diz, transgressão é o substantivo, ação de transgredir, de infringir, de ultrapassar o limite de alguma coisa, violação, infração, violação ou não cumprimento de uma lei ou regulamento, infração de transgredir as leis, e aí ele vai dizer, de trânsito, da justiça, parará. Mas a transgressão ela é a mesma, entra no mesmo conceito bíblico e faz sintonia com a rebelião, porque a transgressão e a rebelião elas andam juntas. E no momento que a gente não obedece ao Senhor e não busca estar alinhado com a palavra do Senhor, automaticamente a gente está transgredindo a lei, ou seja, os mandamentos, ou seja, as orientações que o Senhor nos deu, aquilo que Ele nos dá para realizar aqui na terra através da Sua palavra, e nós transgredimos, voltamos, retornamos no marco zero, onde nós, na verdade, nós já poderíamos estar avançando em muitas áreas da nossa vida. E aí, quando uma pessoa ela não clama por si, ela não busca ver o seu próprio pecado, a sua rebelião interior, a sua transgressão interior, automaticamente ela pode se juntar com outros, e o conceito do dicionário diz que a rebelião é um conjunto de rebeldes. Automaticamente ela pode se associar com outras pessoas que estão na mesma vibração, que não estão clamando, que não estão orando por si mesmo, vendo o seu pecado de rebeldia, de transgressão contra o próprio Senhor. Então, se eu não obedeço a Ele, se eu não clamo a Ele, se eu não obedeço a Ele, se eu me revolto contra Ele, e se eu transgrido as suas leis, facilmente, com o meu irmão, com o meu familiar, com o meu amigo, com o meu colega, com as leis que regem esse país, facilmente a gente vai entrar no jeitinho brasileiro de viver aqui na terra. Aí facilmente a gente infringe as leis de trânsito, a gente passa o sinal vermelho, a gente não obedece para atravessar, tem a passarela, mas a gente não atravessa a passarela, a gente passa por debaixo da passarela porque não está passando carro nenhum. A gente tenta de alguma forma infringir aquilo que já foi estabelecido, porque aos nossos pensamentos é um caminho de paz, é um fim esperado que eu desejo, automático e simples e fácil de realizar. Mas existiu já um estatuto, uma regra, uma lei, uma disciplina para que possa nos instruir no bom caminho. Mas o nosso caminho é o caminho de paz, é o caminho que eu desejo. Mas à medida que eu não entro nessa sintonia com o pensamento do Senhor, que são pensamentos de paz e não de mal, para o fim que nós desejamos, nós voltamos. O que é simples e que o Senhor já estabeleceu, que é para fazer isso, eu acho um outro caminho, uma outra forma, um outro comando de fazer a mesma coisa, de uma forma que, ao meu ver, que ao meu modo de pensar, vai ser fácil para eu cumprir o mesmo objetivo. Mas é um caminho de paz aos nossos olhos, mas não vai dar
o fim que nós desejamos, porque vai ser contra aquilo que o Senhor estabeleceu. Nós invertimos e buscamos um caminho mais fácil para fazer a mesma coisa. E a gente acha que engana os outros, as pessoas. E claro que nós conseguimos enganar facilmente as pessoas. Afinal, graças a Deus, nós não sondamos o coração das pessoas e os pensamentos das pessoas, mas Ele vê. O Senhor vê o meu pensamento, o seu pensamento, o que está no seu coração nesse exato momento, o que eu e você pensamos essa semana, qual foi a vibração de oração que nós entramos essa semana, quais foram as palavras que nós verbalizamos essa semana, foram caminhos de paz para nos dar o fim que nós desejamos, ou foi o nosso achismo, foi o nosso achômetro de tantas coisas que estão ao nosso redor? Eu estou falando de tudo, de igreja, de ministério, de trabalho, de família, joga tudo no pacote aí. Entrou em sintonia com os pensamentos dele, aconteceu o final esperado por ele, ou foi o nosso? Ou nós infringimos e nos rebelamos contra a vontade daquilo que o Senhor estava dizendo para nós? Espere, mas está demorando. Eu acho que se eu fizer isso aqui dessa forma, vai chegar, vai ter a mesma coisa, vai ter o mesmo propósito. Não, queridos, quando a palavra do Senhor, ela e a palavra do crente é sim, sim, ou não, não. O que passar disso vem de quem? Vem de quem, igreja? Do maligno. Crie coragem para falar. Vem do maligno. Por isso nosso proceder deve ser santo. A nossa oração, ela precisa ser santa. O nosso clamor, ele precisa ser santo. A nossa vontade, ela precisa ser santa e alinhada com o Senhor. Aquilo que você gostaria, talvez não é aquilo que Ele gostaria. Aquilo que você queria que estivesse acontecendo na sua casa, na sua vida profissional nesse momento, se empenhou tanto, fez tanto, isso não está acontecendo, talvez não era o que Ele queria que você fizesse para esse tempo. Aquilo que nós estamos experimentando, esse mover na nossa igreja, talvez vocês queriam algo estrondoso, explosivo, e você não consegue entender o que Deus está ensinando nesse tempo para mim e para você. O seu pensamento e as suas palavras, as nossas palavras, os nossos pensamentos estão alinhados com o Senhor, que são pensamentos de paz e de bem, para dar o fim que nós esperamos para todas as áreas da nossa vida? Ou nós multiplicamos e reverberamos aquilo que nós achamos para uma mesma situação e acabamos transgredindo, infringindo a lei do Senhor e ocasionando uma rebelião? O Senhor, nessa manhã, finalizando essa palavra, Ele quer curar em mim a minha rebelião contra o próprio Deus, a minha transgressão contra o próprio Deus, de se voltar para Ele. O Senhor está nos dando uma excelente oportunidade. Eu contei o testemunho até no Mais Que Vencedores essa semana. A pastora está nos convocando debaixo da vontade do Senhor, da visão do Senhor, nós estamos orando de madrugada, às 3 horas da manhã. No primeiro e segundo dia foi terrível para acordar. Eu acordei e até acordei, eu sei que eu disse algumas palavras para Deus deitado na cama. Eu disse alguma coisa que eu não lembro o que foi mais, mas eu sei que eu acordei. Eu disse, não, peraí, tem uma coisa errada.
E aí eu comecei a projetar no meu coração o desejo de que os outros dias fossem diferentes. E aí foi quando eu testemunhei no terceiro dia, acho que foi na quarta-feira que eu coloquei lá o relógio bonitinho para despertar 10 minutos antes, porque Dona Carmen não quer acordar, porque eu acordo às 4 da manhã para trabalhar. Eu não acordo às 8, tá bom? E aí, à medida que isso foi colocando, eu fui projetando isso no meu coração, aquilo que era um pesar para mim, falo um pesar no sentido da nossa carne, porque é claro que a nossa carne, nosso corpo, quer dormir de madrugada, esse friozinho gostoso, maravilhoso, mas a gente não vai ficar uma hora orando, não. É só o fato de você se projetar, colocar no seu coração e entrar nessa mesma sintonia do corpo de Cristo, de se levantar. Só o fato de você colocar, pegar o teu celular, dizer: Senhor, está difícil, mas eu vou tentar. Mesmo que igual ao evangelista de novo, mesmo no primeiro e segundo dia dê ruim, que eu diga algumas palavras, coisa com coisa ao Senhor, que o Senhor entenda, e ele volte a dormir, porque eu deixei 2h55 para acordar, e os meus outros despertadores de 4, 4h10 e 4h20 para acordar. Se eu não acordar no primeiro, eu acordo no 4h10, eu acordo no 4h20, e essa é música, não é música fofinha não, tá? São muito sonecas. Para cada despertador, eu tenho 10 sonecas programadas. Ou seja, eu tenho 30 sonecas. De 4, de 4h10, de 4h20. Toca 4 horas, então 4h12 soneca vem. Aí eu desisto daquele soneca. Aí eu vou esperar o próximo soneca. Entendeu? A gente vai andando de soneca em soneca, vai. Até levantar. Mas é assim, mas eu sei que o meu marco é não explodir, tem que levantar 4h30 da manhã, senão deu ruim. Mas se você, querido, voltando, se você, hoje, pegar o teu celular e botar lá o despertador, botar lá um nomezinho, levantar para orar, ele vai estar vendo a sua ação, o mover profético aqui na terra que você pode fazer para te despertar. E aí você vai ver que possa ser que até no primeiro dia dê ruim. Você levante com aquela preguiça, mas quando você vai ser experimentado na sua carne, na sua vontade, você vai ver que ela vai ser domesticada e que ela não pode prevalecer na sua vida. O Espírito Santo ele vai te ajudando, e na sua fraqueza, no seu sono gostoso aí, que você é forte. Então hoje já não é algo tão desesperador acordar 3 horas da manhã, uma vez que eu vou acordar 4. Então eu quero desafiar você nessa manhã que ainda não entrou. Experimente acordar às 3 horas da manhã e orar 10 minutos, 5 minutos, coloca um fundo musical que te ajuda a você cantar espontaneamente na presença do Senhor. Tudo isso vai te ajudar a acordar, a despertar. Se tiver muito, salte da cama, a pastora Ana Paula já canta exatamente. Se está muito arrumadinho na cama, muito fofinho, levante, se sente bem. Levante. Tem uma coisa, né? Esse dia eu estava até voltando para a pastora, cheguei de trabalho, mas deixei a aula em casa. Falei para o supervisor, eu vim, viu, senhor? Mas eu deixei uma casa. Se você vem entrando pela empresa, fala que eu estou aqui. Fala que eu estou aqui, fala que esse primeiro também é mulher. É gente também. É idealizada. Eu disse que quem veio foi inteligência artificial. E a veio. Mas a alma ficou em casa. E não pode dormir no ônibus. Não pode. Não pode. Conhecer o segredo da madrugada. Pois é. Então, finalizando essas bênçãos, quando o Senhor vê tudo isso em nós, no individual, Ele traz isso para o meio do seu povo. E aí eu encerro essa palavra nessa manhã no versículo 10. Assim diz o Senhor: vocês dizem que este lugar está devastado. Quanta miséria que aconteceu, de transgressão, de rebelião, de pecado. Ficará sem homens,
sem animais, sem nada, contudo, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, nós somos a Jerusalém de Deus, o Israel de Deus, que estão devastadas, desabitadas, sem homens e sem animais, mais uma vez se ouvirão, olha que bons, as vozes de júbilo e de alegria do noivo e da noiva, e as vozes daqueles que trazem ofertas de ações de graças para o templo do Senhor, dizendo: dê graças ao Senhor dos exércitos, pois Ele é bom. Quando nós curamos o nosso pecado, quando nós nos arrependemos, quando nós voltamos da transgressão, quando nós deixamos de ser rebeldes contra o Senhor, contra os nossos irmãos, contra as nossas autoridades, o Senhor volta a habitar em nossas vidas, e aquilo que estava aos nossos olhos desarrumado, desalinhado, desabitado, o Senhor volta a ouvir as vozes de júbilo, de alegria, e ocorre o encontro do noivo e da noiva. Aleluia! Glória a Deus! Dê graças ao Senhor. E esse povo vai para onde? Para o templo, dar graças ao Senhor, dizendo, trazendo ofertas de ações de graças ao Senhor. Dê graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, o seu amor Ele é leal e dura para sempre. Olha, eu era rebelde, eu fazia isso, eu falava mal do irmão, eu falava mal da minha mãe, eu falava mal da pastora, eu falava mal do irmão de novo, eu falava mal da evangelista séria, eu falava mal de todo mundo, mas o Senhor me curou, porque eu confessei o meu pecado, confessei a minha rebelião a Ele, confessei a Ele as minhas transgressões. Eu estou voltando para o templo, para a casa do Senhor, trazendo a Ele ações de graças, e ouvirá da minha voz, do meu Espírito, da minha casa, do meu interior, que é casa do Espírito Santo de Deus, as vozes, a voz de júbilo e de alegria. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero te incentivar hoje, querido, a você e eu juntos clamarmos nosso próprio clamor, vendo em nós a nossa rebeldia, a nossa transgressão, e nos voltarmos para Ele, para que essa cura aconteça em nós e automaticamente vendo coletivo sobre toda a igreja, em nome de Jesus. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes e ocultas que vocês não sabem, e o Senhor restaurará todo o seu povo, restaurará a minha vida, restaurará a sua vida, e essas bênçãos os outros verão e virão comer esse fruto, receber essa palavra, e você, cheio da presença do Senhor, nessa manhã vai entregar as nossas sementes, os nossos cards, e vai liberar essa paz sobre as pessoas que estão lá fora, que estão em situações de desabitação espiritual, não tem o Espírito Santo, não tem Jesus, não conhecem a Deus, e você tem a oportunidade de liberar uma palavra sobre a vida deles. Nessa manhã, você vai levar essa manhã 10 sementes e liberar 10 sementes sobre 10 pessoas. Não é possível que você não encontre 10 pessoas no retorno da sua casa. Não guarde a semente para amanhã. A semente que você recebe hoje é para hoje. É de mundo, evangelista de mundo, eu sou obrigado a evangelizar? Não. Você só vai transgredir o índice de Cristo. É somente isso, básico. É só isso que vai acontecer quando você diz: eu não quero evangelizar, eu não quero falar do amor de Cristo, eu não quero entregar o carro, eu não quero ir para evangelizar, eu não quero fazer nada. Você simplesmente está se rebelando contra a palavra que diz em Mateus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você pode fazer isso, você pode não querer, você só vai estar fazendo a sua primeira ação, que não é a ação evangelística, a primeira ação de rebelião, de rebeldia contra o Senhor, transgredindo a lei dele, o mandamento dele de ide por todo o mundo. E não é uma missão só minha, é uma missão da igreja, do corpo de Cristo, minha e sua, de levar 10 sementes, de se agregar conosco, multiplicar essa semente por toda a terra.
para que o nome do Senhor seja glorificado. E assim nós abençoamos esses carros nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, essas sementes, ó Deus, que serão liberadas essa manhã. O Senhor encontra espaço, ó Deus, em cada coração, que seja uma terra fértil, que receba, ó Deus, a palavra do Senhor nesse dia, em nome de Jesus Cristo. Quando eles recebam essa palavra, eles leiam, e a palavra do Senhor que é viva e eficaz, entre, salte essas letras, esses carros, e entre na visão deles, tirando a cegueira espiritual, a barreira nas suas mentes, e recebam o Espírito Santo do Senhor, porque o Senhor derramaria do teu Espírito sobre toda a carne no final dos tempos. E nós estamos nos finais dos tempos, e eu profetizo esse derramamento do Espírito, do avivamento do Senhor, aí fora em São Gonçalo, em nome de Jesus Cristo, começando num pequeno ajuntamento que nós estamos aqui nessa manhã, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eis aqui para cumprir o ide do Senhor. Nós consagramos o maná do Senhor essa manhã, essas 10 sementes. Ó Deus, uns vai ter 11 ou 12, Senhor, eu sei, na contagem ali, mas receba essas 12 sementes e abençoe e pregue a palavra, e em tempo e em fora de tempo, e haverá salvação sobre toda a terra, haverá libertação sobre toda a terra, haverá multiplicação de pessoas, ó Deus, em toda a terra, e os céus, meu Pai, serão povoados. Nós conheceremos essas pessoas, ó Pai, nós entregamos essa palavra nessa manhã no céu. Pode até não vir hoje à noite, mas nós viremos ela no céu, serão impactadas pela palavra do Senhor, que não volta vazia. E assim nós entregamos ao Senhor a honra agora nessa manhã, para todo sempre. Obrigado por essa oportunidade de ministrar essa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor?
ele veio com uma história longa, né? E o homem que tem tantas ovelhas, e lá, o que fazer? Pois bem, esse homem é você. Olha que forma ele chegou. Uma forma bem sutil, porém não agressiva. Foi você que fez isso, que Deus me revelou, que Deus fala comigo. Já pensou? Não é? Mas muitas vezes nós agimos assim. Deus me falou. Deus falou comigo. Assim, o seu respeito, Deus sim. Deus fala comigo. Deus fala com todos. Inclusive com a lua, com o povo. Inclusive com a abelha. Ele fala com tudo. A Bíblia diz assim, ó, os rios batem palma. Bate porque quer não, porque Deus bate a palma para mim. Porque os meus filhos não estão batendo palmas para mim. As palmeiras batem palmas. E às vezes a gente fica assim, esse ideia de mundo ministrou sobre as palmas. Gente, é tão simples. Vem aqui, ó. E aconteceu comigo ali. Não sei se vocês perceberam, eu fiz assim. Aí ele falou, puxa, eu perdi a oportunidade de louvar o Senhor com palmas. Não só porque alguém pediu para bater, mas porque veio. E veio. Eu disse assim, meu Deus do céu. E aí quando ele falou, eu disse, Pai, me perdoe. O Senhor, me perdoe. Então a intenção do nosso coração é que louva. A gente precisa ter cuidado. Sabe? A transgressão não é só na igreja, não, gente. Não é só desobedecer a pastora, a psicóloga. Não. Tem coisas que eu recebo e digo, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer isso? Não vou transgredir uma ordem, sabe? Não é só aqui dentro, não. É lá fora, as leis, a ultrapassar. Eu agora estou me policiando de uma certa forma para não atravessar a rua assim, em qualquer lugar. Para não é faixa. Se tem uma faixa ali, eu vou andar até a faixa. Vou andar até a faixa. Entendeu? Por quê? Porque se acontecer alguma coisa, eu estou dentro da legalidade. Se está arrependido em nome daquele que me para eu sei. Se acontecer algum acidente, eu estou na faixa. Mas estava fora da faixa. Por isso o carro pegou o indivíduo. Não, ela estava na faixa. Entendeu? Então a gente precisa estar dentro das legalidades estabelecidas. Mas são de homens. Mas o Senhor também fala. Né? Toda autoridade constituída por Deus. Não que eu não gosto do presidente, do governador, do vereador, mesmo que eu não goste do prefeito, mesmo que eu não goste, foi Deus que assim permitiu. Ponto final. Então tome cuidado com a intenção do seu coração. Com que razão você faz tal coisa? Com que razão você executa tal coisa? Com que razão você veste verde? Meu marido não gosta de ver toda a noite de verde. Já pensou se a gente fizesse isso? Entendeu? Não vou lavar só cueca, não. Eu trato de lavar só cueca no banheiro. Mas, e deixa lá, e vai deixando. Então, assim, a intenção é muito séria. A gente precisa ter cuidado com a intenção do nosso coração. Amém? Quando eu trago alguma coisa, né, eu fico pensando assim, Senhor, que o Senhor me lembra. Tem algo que eu trago para a diaconisa Fidel. Todas as vezes que eu compro, o Senhor me lembra, minha irmã. É uma coisa tão simples, não é? Mas o Senhor fala assim, me lembra. Eu disse, mas Deus, eu fico olhando assim para a coisa. O Senhor, só a graça do Deus. Mas eu não sei o que Deus, mas a intenção, né, é de cumprir só o que Deus está me colocando no meu coração. É uma coisa tão boa, uma coisa tão simples. E muitas vezes não vou levar, não. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque não vem de mim, isso vem de Deus. Então a gente precisa ter muito cuidado. E hoje você vai sair daqui com o seu card, né? Estou aprendendo. Não é mais boleto, me dá aí um. Com o seu
sugerida para fazer, então eu vou fazer, eu vou executar. Porque quem convence não vai ser eu, não vai ser a minha, né, não vai ser o Tarte, propriamente dito, vai ser o próprio Espírito Santo, porque assim diz também a palavra, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Glória a Deus. Até logo mais à noite. Estejam orando por tabernáculo, pela festa dos tabernáculos. Estejam colocando diante do Senhor suas vidas, diretamente no altar do Senhor. O tema desse ano, né, do nosso Cristo, a palavra, né,